Olá, vamos dar continuidade aí ao nosso curso voltado aí para bombeiros, física. Vamos aí tentar matar essas nossas 10 questões. A gente vai trabalhar agora a parte de dinâmica. Dinâmica é um conteúdo muito longo, meu irmão. Dinâmica tem lei de Newton, atrito, força centrípeta, trabalho, potência, energia, hidrostática, estática, centro de massa, gravitação. É assunto demais. Foi, a UPE foi malvada com vocês, hein? A gente vai começar aquela velha parte chamada bloquinhos, lembra? O bloquinho A empurra o B, olha o atrito. Pronto, é isso que a gente vai trabalhar. Vamos então ao resumo dessa parte dinâmica. A gente vai concentrar inicialmente num assunto fundamental que é chamado de leis de Newton. Toda essa parte dinâmica é baseada nessa parte de leis de Newton. Vamos à luta então. Nas leis de Newton, a gente possui 3 leis. Primeira lei é conhecida como a lei da inércia. E aí, o que é que tem a ver essa lei da inércia? O que é que a gente pode falar a respeito dela? Bem, matematicamente, a gente pode dizer o seguinte. Se ninguém fizer nada, não vai haver mudanças. Isso parece conselho de psicólogo, de mãe, de pai, não é? Não faça nada, vai continuar do mesmo jeito. É isso que a gente vai dizer aqui na física. A física diz assim, ó. Se a força resultante ela for nula, vai continuar do mesmo jeito. Ou seja, ou a velocidade continua sendo zero, ou ele segue com velocidade constante, que é o tal do movimento retilíneo uniforme. Então, se não houver força atuando no cidadão, vai permanecer da mesma maneira, ou parado, ou em movimento retilíneo uniforme. É isso que diz aí a nossa lei da inércia. Vamos então à segunda lei. A segunda lei ela não tem um nome especial. Muitas vezes é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Mas para a gente aqui vai ser uma fórmula. É essa expressão aqui muito famosa. Força igual a MA. Muito bem. Essa força igual a MA, a gente praticamente vai usar o tempo todo. O que eu posso dizer a respeito dela é que a unidade da grandeza força é a unidade da massa, que é o quilograma, vezes a unidade da aceleração, que é o metro por segundo ao quadrado. E isso aqui a gente vai chamar de Newton. Daqui para frente, no tal sistema internacional, a unidade de força será newtons. Uma verificação aqui é que como a massa é sempre uma grandeza positiva, para onde apontar a força, aponta a aceleração. Para onde apontar a força resultante, aponta a aceleração. Isso quer dizer que a força resultante e a aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido, ok? Bem, dando continuidade às leis de Newton, temos aqui a terceira lei. A terceira lei é muito conhecida, é a lei chamada de ação e reação, ok? A ação e a reação, a gente tem 4 propriedades que precisamos falar. Na ação e reação, quando você, por exemplo, empurra a parede lhe empurra de volta. Então, a ação está na parede e a reação está em você. Então, eu posso dizer que a ação e a reação, elas atuam em corpos diferentes. Essa é a primeira informação que eu estou colocando aqui para vocês. A segunda informação é que se você empurrou para a direita, você recebeu uma força para a esquerda. Então, eu posso dizer que a ação e reação, elas possuem sentidos opostos. De maneira análoga, quando você empurra a cadeira empurra você. Beleza, tem uma para baixo, tem uma para cima, mas ambas são verticais. Ambas verticais é dizer que a ação e a reação têm a mesma direção. E a última informação característica da ação e reação que eu tenho que colocar aqui para vocês é que se eu aplicar uma força pequena, eu recebo uma força também pequena. Se eu aplicar uma força grande, eu recebo uma força grande. Então eu posso dizer que os valores da ação e reação são sempre iguais. Valor é a mesma coisa de forma mais chique, elegante, módulo. O módulo da ação e reação são valores iguais, módulos iguais, beleza? Massa. Então recapitulando, leis de Newton a gente pode dizer que temos a lei da inércia, se não fizer nada, ou a velocidade é nula ou a velocidade é constante, dependendo de como ele estava no início. Permanece da mesma maneira. A segunda lei, força igual a MA. A gente vai trabalhar muito isso aqui, ó. E muitas vezes, nas questões que a gente vai fazer,
essa aceleração vai ser constante. E aí, a gente vai ter o nosso movimento retilíneo uniformemente variado. E a gente vai de novo usar aquelas três equaçõezinhas, ó. Vai ter a equaçãozinha de Voigt, vai ter de novo a equaçãozinha aqui, ó, do nosso sorvetão, e vai ter a equaçãozinha aqui, ó, de Torricelli mais uma vez. A gente não falou que o movimento variado é a base da mecânica? Ela é a base da dinâmica. Então, e a ação e reação são essas quatro propriedades. Beleza? Posso também dizer uma força importante aqui, que é uma consequência dessa expressão força igual a MA. Quando eu tenho um objeto e solto ele, eu sei que ele fica sob a ação da gravidade. Então eu tenho uma massa acelerada. Mas massa acelerada quer dizer que tem uma força atuando. Quem é a força que está atuando quando eu solto ele? A força que está atuando quando eu solto ele é a força peso. E a força peso é calculado como sendo MA. Mas o A é a aceleração da gravidade. Então memorize aí, ó. Essa é uma expressão que a gente vai usar muito. A fórmula da força peso. A fórmula da força peso é essa. Peso é calculado como sendo mg. Pronto. Com essas informações, a gente agora já tem, vamos dizer assim, moral para fazer alguns problemas sem atrito, ok? Então vamos a essas questões que não envolvem atrito. Daqui a pouco a gente volta a fazer o resumo das questõezinhas que envolvem atrito. Então vamos lá. Exercícios fundamentais envolvendo a parte de lei de Newton. Vamos aqui para o nosso primeiro problema. Aqueles velhos probleminhas aqui, ó, de bloquinho. A gente tem um bloquinho que tem massa 5 kg e tem esse outro bloquinho aqui, ó, que tem massa 2 kg. Foi aplicado nesse bloco, no conjunto, mas foi aplicado nesse bloco A, uma força de 21 newtons. Descubra qual é a força que existe entre A e B, porque eu sei que o A empurra o B e o B empurra o A. É essa força que está sendo perguntada, a força entre eles. Como é que eu faço, professor? Meu irmão, é muito tranquilo. O que é que tem que fazer? A sugestão inicial é você olhar isso inicialmente como um bloco só. Se vai ser um bloco só, 5 kg com 2 kg, eu sei que vai ter uma massa de 7 kg. Como a força que está empurrando aqui, ó, é uma força de 21 newtons, é só você aplicar a nossa segunda lei. Força resultante é M vezes A. A força resultante é esse 21, a massa é 7, vai achar o A. Então esse A aqui, ó, é 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Esse A. Mas a pergunta não foi A, professor. A pergunta é a força entre eles. Beleza. Se é a força entre eles, tem que existir eles. Do jeito que está aqui, só existe um cara. Então a gente tem que separar. Vai existir o sujeito A, que tem 5 quilos. A força aplicada nele é 21. A empurra o B. Então o B empurra o A. É essa força aqui, ó, que a gente quer achar. Quem é ela? Não sei, meu irmão. Tem que achar. O que é que a gente já sabe? Que a aceleração tem que valor? A aceleração tem 3 metros por segundo ao quadrado. E agora, como é que eu faço? Você aplica de novo essa expressão, mas somente olhando para esse bloco. Se você aplicar de novo essa expressão só para esse bloco, a massa não vai ser 7, pois esse bloco sozinho ele tem 5. Como eles andam juntos, tanto de 5 kg quanto de 2, ambos vão ter uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Mas agora não tem uma força só. Eu tenho que obter a resultante. Para obter a resultante, quando eu tenho duas forças opostas, é você subtrair. Subtrair a maior menos a menor. Nesse caso aqui é 21 menos F'. Não está indo para a direita? Acelerado para a direita, quem ganha é o para a direita. Então vai ser o para a direita menos o para a esquerda. Massa. É terminar essa continha. Então eu posso dizer que esse F' vai para lá, ele fica positivo. E essa conta que é 15, vem para cá negativo. Vai ficar 21 menos 15. Então a gente encontra que esse F' ó, é 6 newtons. Essa é a pergunta. Mas professor, tem outro jeito de fazer? Tem, meu irmão, outro jeito de fazer. É mais fácil? É uma besteirinha mais fácil. Então mostra, vou mostrar. A gente não tinha olhado o bloco A, a gente podia ter olhado o bloco B. O bloco B, ele tem o quê? 2 quilos. E a única força que atua nele não é 21 não. É a força que o A faz no B, que é o nosso F'. Aí você aplica, ó, força resultante, né? M vezes A. E então?
A força resultante é só F', não tem ninguém atrapalhando F', ela sozinha. Só que a massa é 2. E quanto é o A? É 3. Olha aí, quanto é que deu? 6 também. Na prova não vai fazer dos dois jeitos, basta você escolher um dos dois jeitos. Beleza? Vamos dar continuidade. Mais questões de bloquinho. Vamos fazer aqui a questão número 2. Qual é o melhor modo de puxar o conjunto sem que o fio se rompa? Pela massa maior ou pela massa menor? E aí? Vamos fazer assim? Vamos inventar um valor para essa força? Vamos inventar que essa força, por exemplo, vale 6 newtons. Vamos primeiro juntar isso aqui, ó. Quando a gente junta isso aqui, eu posso considerar que isso tudo, ó, é um cara de quanto? É um cara de 6 quilos, puxado por esse cara que é F, que eu estou supondo que vale 6. Então, força resultante é M vezes A. Se eu estou supondo que essa força aqui é 6, o M total, que eu estou juntando todo mundo, é 6. Eu descubro o A do conjunto. Quem é o A nesse meu exemplo? 1. Beleza. Sim. E eu quero saber se vai se romper ou não, professor. Calma, rapaz. Aqui tem uma corda, ó. Quando tem corda, a gente vai colocar uma força conhecida como tração. Esse bloco 2 é puxado para frente. E esse bloco de 4 sente a influência do de 2 kg, porque a corda puxa ele para trás. Você agora pode escolher calcular essa tração pegando o bloco de 2 ou pegando esse bloco de 4. Vamos fazer? Se eu pego esse bloco de 2, e aí? Fica a força resultante, ó, é M vezes A. Então, nesse bloco de 2, a única força que puxa ele é a tração. Como o bloco é 2, boto massa 2. Mas qual é a aceleração? É 1. Quanto é que dá a tração? 2 newtons. 2 newtons é a força que está atuando aqui. Quando a gente tem, ó, o mais leve lá na parte final. Quando a gente está puxando o mais pesado, a tração que existe entre ele é 2. Tá. Veja, não vai alterar nada o valor da aceleração se a gente continuar dizendo que a força que eu aplico aqui é 6. Tá. Mas será que essa tração vai continuar sendo a mesma que a anterior? Será que vai continuar dando 2? Vamos calcular. É só aplicar aqui, a força resultante é M vezes A. O A a gente já achou que é 1, supondo que é 6 newtons aqui e 6 newtons aqui. Só que agora a massa que a gente está pegando é 4 quilos. Vezes a aceleração, que é 1, a gente está descobrindo então que essa força resultante é 4 newtons. Tá, mas quem é a força resultante que atua nele? É a tração. Então quer dizer que essa corda, ela tem uma tensão nela de 4 newtons. E essa corda tem uma tensão nela de 2 newtons. Se alguém for torar, se alguém for se romper, quem é que vai se romper primeiro? Aqui tem força menor, aqui tem força maior. Claro que vai se romper primeiro a que tem força maior. Consequentemente, se eu quero que não haja esse rompimento, a gente tem que escolher a situação que tem menor tração, que é essa daqui. E essa daqui é puxando pelo de maior massa. Então essa é a nossa justificativa. A justificativa é a primeira porque tem a menor tração. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Vamos mais uma vez fazer uma questão de bloquinho, mas dessa vez ele não está apoiado, ele está pendurado. Já está sendo dito aqui, ó, no nosso enunciado, que ele vai estar acelerado para cima com um valor de 2 metros por segundo ao quadrado. Quando a gente tem massa do ar 4 kg, se ligue que a gente vai ter o peso do ar. Lembra como é que calcula peso? Peso é calculado como sendo mg. Se a massa é 4, multiplicado por 10, o peso vai dar 40. Beleza, bota um 40 newtons aí. Só que aqui, ó, ainda tem a tração. Ele não está subindo, ele sente a corda puxando para baixo. Guarda essa informação. Aqui a gente tem o B. Sabemos que o sujeito B é um sujeito que tem o quê? 3 quilos. Então, se o sujeito tem 3 quilos, isso aqui foi o peso do A, e agora vamos calcular o peso do B. É mg de novo, meu irmão. Mas se tem 3 quilos, 3 de massa, 10 de gravidade. O peso é 30. Beleza. Esse peso que tem aqui para baixo, ó, vale 30 newtons. É o peso de B. Sim, mas ele sobe porque ele sobe? Porque a corda puxa. Tá aqui a tração. A gente pode escolher isolar ou o bloco A ou escolher isolar o bloco B. O que ele está querendo é a tração.
O que tem menos força é esse bloco B. Vamos olhar para ele com carinho. Esse bloco B, ó, tem a tração que puxa e que leva ele para cima, e tem um peso que não quer deixar, mas ele perde. Ele está acelerado para cima. Como é que a gente faz aqui, ó, a história da força resultante? A história da força resultante, a gente vai fazer assim, ó. Repetir o desenho. Esse sujeito de 3 kg, que é o sujeito B, temos aqui o peso que é 30 e temos essa tração que queremos. A gente vai fazer força resultante é M vezes A. Quando são opostos, você sempre faz o que ganha menos o que perde. Se ele está acelerado para cima, quem ganha é a tração. Mas tem o 30 atrapalhando. Então é T menos 30. A massa que a gente está olhando, ela é 3 e a aceleração foi fornecida. A aceleração nesse caso vale 2. Então, ó, aqui fica 6 mais 30. A gente descobre que a tração, ó, é quanto? 6 mais 30, 36. Só isso, professor, só. Tá respondida a questão? Tá. A gente pode aproveitar um pouquinho mais? Pode. Como a gente pode aproveitar mais? Se a pergunta fosse, ache essa força que puxa todo mundo. Aí todo mundo significa 4 quilos mais 3 quilos. Então você pode fazer um desenho para todo mundo. Então todo mundo virou 7 quilos. Então o peso de todo mundo, né, pegar a massa e multiplicar pela gravidade, que é 10, M vezes 10, 70. E essa força que puxa todo mundo é F. Ele podia ter perguntado quem é a força que puxa todo mundo aqui de cima. A pergunta foi só a tração. Mas para achar essa força que puxa todo mundo, a gente faz do mesmo jeito, ó. Porque eu tenho que fazer força resultante é M vezes A, é a que ganha menos a que perde. É F menos 70 igual a M, que no caso é 7, vezes o A que ele tinha fornecido. O A que ele tinha fornecido era 2. Então vai ficar aqui, ó, 14 mais 70. Essa força vai dar 84 newtons. Mas a nossa resposta é apenas 36. Fiz o cálculo dessa força só para complementar a questão. Beleza? Vamos dar continuidade. Dando continuidade aí à nossa quarta questão. Temos agora, como a figura está mostrando, ó, 3 bloquinhos. O primeiro tem 3 quilos. O segundo aqui, ó, tem 2 quilos. E esse terceiro aqui tem 5 quilos. Vai ser aplicada essa força aqui, ó, que tem valor de 20 newtons. Tranquilamente a gente já consegue achar a aceleração. Se a gente fizer força resultante é M vezes A, onde esse M é a massa do conjunto, olhando isso tudo como sendo um só, tá, sendo um só, é somar, ó, 3 mais 2 mais 5. Essa massa toda aqui, ó, é 10, 10 vezes A. A força resultante é apenas essa força que empurra todo mundo, que já vale 20. Então a gente simplifica e a nossa aceleração vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Essa não foi a pergunta. A pergunta é qual é a força que o bloco A exerce no bloco B. Para a gente poder achar a força que o bloco A exerce no bloco B, a ideia é você, por exemplo, olhar só o bloco A. Sabemos que a massa de A é 3 kg. Beleza, vou colocar aqui, ó, 3 kg. Essa força que está empurrando todo mundo, mas em particular que está empurrando A, tem 20 newtons. Mas A não empurra o B? Então, se o A empurra o B, B devolve. Essa aqui é a força que o B exerce em A. Mas a gente já viu que a aceleração que esse sujeito passou a ter é uma aceleração, ó, voltando de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, pronto. Então, se a gente quer achar essa força aqui, que é a de B em A, a gente simplesmente vai aplicar, ó, força resultante é M vezes A. A força resultante é a que ganha menos a que perde. No caso, é 20 menos a força de B em A. A massa que a gente está pegando, isolando, é só a massa A, que é 3 kg. E a aceleração de todo mundo, como eles andam juntos, é igual, ó, a do conjunto, né? Tanto A quanto B quanto C, todos têm a mesma aceleração, que vale 2. Então, ó, esse pacotinho aqui é 6, 6 vai subtraindo e a força de B em A vai para lá positivo. 20 menos 6 é a força de B em A. Então, essa força de B em A vai dar 14 newtons. E isso já é a resposta do nosso problema. Beleza? Vamos dar continuidade. Vamos fazer mais uma questão de bloquinho aí, ó, sem atrito. A gente tem aqui, ó, um sujeito A, que é um sujeito que está apoiado, tem uma massa de 80 kg. E a gente tem um sujeito B, que é um sujeito que tem 20 kg.
não tem atrito nenhum ainda, hein? Dessa maneira, qual é a tração no fio? Essa é a pergunta da questão. Bem, a ideia aqui é fazer assim, ó. A gente já sabe que esse valor do peso, ele não vai influenciar o movimento no sentido aqui de peso, você vai entender. Esse peso aqui, ó, o objeto empurra o chão, então o chão empurra o objeto. Então o valor da normal e o valor do peso são iguais. Então essas forças elas se cancelam. Então só quem está puxando o bloco A é a tração. Sim, daí. E daí que a gente vai analisar esse sujeito A, aplicando a formulazinha, que é força resultante é M vezes A. Mas eu estou olhando só para o sujeito A. No sujeito A, ele é puxado com uma força que é a própria tração. Então a força resultante vai ser a tração. A massa do sujeito A é a massa de 80 kg. E a aceleração eu não sei. Sim, e aí? E aí que eu, para achar a tração, eu primeiro preciso achar a aceleração. Então não saiu ainda. Tudo bem, vamos olhar para o sujeito B. O sujeito B tem um peso. Lembrar que peso é M vezes G. A massa do cidadão é 20 e a gravidade é 10, dando 200 newtons. Queremos achar a tração. Sabemos que ele vai descer. Por quê? Porque não tem atrito para frear. Então ele vai descer. Se ele vai descer, a gente tem que fazer sempre o que ganha menos o que perde. Então, ó, força resultante, né, M vezes A. Então, a força resultante é o que ganha, que no caso daqui é 200, menos o que perde, que é a tração, é a massa dele, e a massa dele é 20 kg vezes a aceleração. Agora a gente já tem as duas equações. Eu vou organizar essas duas equações bem direitinho no próximo slide. Então vai ficar, ó, T é igual a 80 vezes A, e a equação que acabamos de obter, 200 menos T, é igual a 20A. Dessa maneira, a gente armou um sisteminha. A sugestão é fazer a soma, porque quando você soma, cancela as trações. Ó. Tem tração positiva e tração negativa, ao somar as duas equações vai ser cancelado. Então só vai sobrar desse lado esquerdo aqui 200. E 80A mais 20A, sabemos que vale 100A. Cancela um zero de cada lado, novamente um zero de cada lado. A gente descobre que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Tendo a aceleração na mão, você escolhe jogar na equação pequenininha ou na mais ou menos. Jogando na pequenininha, essa aceleração igual a 2 vai ficar 80 vezes o valor da aceleração, que é 2. 80 vezes 2, a nossa tração vai ser de 160 newtons, que foi a pergunta. Então a gente resolve mais uma questão. Com isso a gente finaliza 5 questões e agora a gente já fez tipo basicão. Agora a gente já tem, vamos dizer assim, suporte para fazer as questões envolvendo atrito. Para fazer as questões envolvendo atrito, você precisa lembrar da formulazinha de força de atrito, que é conhecido como μ vezes a normal. E no decorrer dos exercícios, a gente vai comentando os detalhes do conteúdo de atrito. Atrito estático, atrito cinético, o atrito estático máximo. Então vamos às questões. Questão número 1 envolvendo atrito. Um corpo desliza sobre um plano horizontal, solicitado por uma força de intensidade 100 newtons. O observador determina que a aceleração desse corpo é de 1 metro por segundo ao quadrado. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano é 0,1, podemos dizer que a massa do corpo será... Veja bem, vamos fazer um desenho que vai ajudar muito. Tem um corpo aqui com massa desconhecida. Então, foi aplicado nesse corpo uma força de 100 newtons. E está sendo dito que vai existir a força de atrito. Como ele vai para frente, então vai ter o atrito para trás. E a aceleração que esse sujeito vai adquirir é a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então a gente já pode começar assim, ó. Aplica o que a gente estava fazendo antes. Força resultante, né, M vezes A. Beleza, não tem o M, mas eu sei o A. Tá, mas a força resultante, quando tem duas opostas, é a que ganha menos a que perde. Então nesse caso é 100 menos o valor da força de atrito. E agora, professor, o que é que a gente faz para achar a massa? Tem que ter o atrito. Tá bom, mas como é a forma do atrito? É μ vezes a normal. Esse μ foi fornecido para a gente, ó, é 0,1. E a normal é você lembrar que o valor do peso, nesse caso, é igual ao valor da normal. E o valor do peso
é calculado como sendo M vezes G, beleza? A normal, ó, cancela com o peso. Normal tem o mesmo valor que o peso. Então, no lugar da normal, a gente coloca MG. Continuando aqui, ó, 0,1, M eu não sei, mais G é 10. Multiplicando esse por esse, ó, vai dar 1. 1 vezes M, ou seja, M. Então, o valor do atrito é apenas M. Vamos substituir? 100 continua 100, mas o atrito, fazendo as contas, ele vale exatamente M. E aqui a gente tem M vezes 1, que é M. Esse M passa para lá, somando, a gente vai ter 2M vale 100. Ora, se 2M vale 100, passa o 2 dividindo. Então, essa massa vai ser uma massa de 50 kg. Beleza, trabalhamos e resolvemos, então, o nosso primeiro exercício. Vamos dar sequência aqui, ó. Vamos para a questãozinha número 2, dessa parte envolvendo atrito. Um bloco está em repouso. A massa desse bloco é 2 kg. A força que vai ser aplicada é de 4 newtons. Seja o coeficiente de atrito estático 0,3. O valor, então, da força de atrito nesse caso será quanto? Essa é uma questão que é um pouco diferente. Como assim um pouco diferente? Vamos calcular a força de atrito sem pensar. É o tal do μ vezes a normal. Beleza. O valor do μ foi fornecido que é 0,3. 0,3. Mas eu preciso da normal. Tá bom. Mas o valor da normal nesse caso é igualzinho o valor do peso. Se a massa é 2, eu sei que peso é mg, é 10 da gravidade e 2 da massa, o peso é 20 newtons. Então, como vai se cancelar? O valor do peso e da normal são iguais. Logo, a nossa normal, ó, vale 20 newtons. Guarda aí. 20 newtons é a nossa normal. Então, a gente descobre que a força de atrito é 6 newtons. 6 newtons, sim, daí. E daí que a gente aplicou uma força para frente de quantos newtons? 4. Mas aí vai aparecer o atrito para trás. É verdade, vai aparecer. Mas que valor tem esse atrito? Esse atrito vai ser 6? Se ligue que esse atrito que a gente está calculando aqui é o chamado força de atrito estático máximo. O atrito estático máximo tem valor 6. Isso quer dizer que quando eu puxo com 4, não pode aparecer 6 aqui não, meu irmão. Nunca vi você puxar um objeto para a direita e ele acabar indo para a esquerda, não pode. Isso quer dizer o quê? Que esse valor aqui, ele pode se adaptar. Como assim? Se eu não aplicar força nenhuma, não aparece nada, porque ele não sai do canto. Se eu aplicar 1, só aparece 1. Se eu aplicar 4 e ele não sai do canto, é porque esse atrito, na verdade, vai ser quanto? 4. Não entendi, professor. Vou lhe explicar, meu irmão. Vou explicar fazendo um gráficozinho aqui, ó. Esse gráficozinho seria assim, ó. Como é que a força de atrito, ela varia com a força aplicada? Se eu não faço força nenhuma, não tem sentido ter atrito. Se a força que eu aplico é 1 newton, vai aparecer 1. Se é 2, vai aparecer 2. Ela cresce até atingir o valor máximo, que no caso é 6. Se eu aplicar 6, aí vai aparecer 6. Aí depois disso, isso que era um atrito estático, vai passar a ter movimento. Aí vai ser o nosso atrito cinético. E normalmente o atrito cinético é um pouco menor do que o atrito estático. Por quê? Porque quando existe um movimento, é como se as soldas que existem entre o sólido, entre o corpo e a região do chão, se quebrassem essas soldas, e aí o atrito fica menor. Qual é a moral da história? Toda vez que você fizer μ vezes a normal, entendendo que esse atrito é o estático, o atrito que a gente está obtendo é o atrito estático máximo. E nem sempre a gente vai botar na questão. Ok? Beleza? Massa. Vamos dar continuidade aqui na questão número 3. Dois blocos idênticos, ambos com massa M, são ligados por um fio leve e flexível. Vamos adotar a gravidade igual a 10. A polia é leve e o coeficiente de atrito do bloco é 0,2. Esse μ aqui é 0,2. Dessa vez não foi falado se é o atrito estático ou se é o atrito cinético. A aceleração dos blocos vai ser quanto? Veja bem. Vamos fazer esse desenho de novo nesse nosso slide aqui. Ó. A gente tem um bloquinho pendurado que tem massa M. Então, o peso dele é calculado como sendo mg. Se a gente considerar g igual a 10, então vai ficar 10m é o peso desse cara. Beleza. Mas, além da força-peso,
Está atuando nele quem? Essa força aqui, ó, que é a nossa tração. Massa, guarda aí. Temos esse outro bloco aqui, que também está atuando a tração. Mas como ele tem atrito nessa região, se esse sujeito ele vai descer, ó, ele arrasta esse cara para a direita, vai aparecer desse lado a nossa força de atrito. Como é que calcula essa força de atrito, professor? Essa força de atrito, meu irmão, é μ vezes a normal. Quem é a normal? A normal é o próprio peso, certo? E como é que calcula então essa normal? A normal não é o peso, é fazer m vezes g. Então a gente está montando aqui a equação do atrito. Então o nosso μ, voltando, foi 0,2. A nossa massa não sabemos é m e o g é 10. Então essa conta aqui vai dar 2m. É o valor da força de atrito. Para que você fez isso, meu irmão? Eu fiz isso para a gente poder montar as equações. Como assim montar as equações? Esse cara não está descendo, a gente vai ter que aplicar, ó, força resultante é m vezes a. Como tem duas forças opostas, é a que ganha menos a que perde. No caso, a que ganha é 10m e a que perde é t. Então vai ficar 10m menos t igual a mzinho vezes a. Massa. Vamos dar continuidade. A pergunta que ele está fazendo é descobrir a aceleração. Mas esse bloco daqui, ó, se ele está indo para a direita, quem vai ganhar é a tração. Então, quando a gente aplicar de novo a fórmula força resultante é m vezes a, é o que ganha menos o que perde. O que ganha é a tração e o que perde é o atrito. E nesse caso o atrito vale 2m. Isso é igual à massa dele, que é m vezes a. Some essas duas equações, veja quanto é que vai estar dando. Quando a gente soma as duas equações, vai cancelar o t, vai ficar 10m menos 2m. 10m menos 2m é 8m. Quanto é MA mais MA? 2MA. Cancela o M, ó, e nem precisa do M para achar a aceleração. Esse 2, quando vai dividindo, ó, vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Mais uma questão, então, resolvida. Vamos fazer uma questão bem simples para a gente poder finalizar a nossa questãozinha. Então, ó, a questão simples que a gente vai fazer aqui, mas muito importante, é assim. A gente tem um objeto que está sendo empurrado para a parede. Se essa força for pequena, a tendência dele é descer, porque a força peso está empurrando ele para baixo. E por que não desce? Porque vai aparecer essa força de atrito. Mas quando o objeto empurra a parede empurra o objeto, aparecendo ali a normal. Mas se ele for ficar parado, a gente vai dizer então que existe o equilíbrio. O equilíbrio é dizer que a força para cima é igual à força para baixo e que a força para a direita, que no caso é F, é igual à força para a esquerda, que é igual a normal. Entendeu? Se ele está parado, meu irmão, a força para baixo é igual a força para cima. Se ele está parado, a força para a direita é igual a força para a esquerda. Então, mas qual é a forma da força de atrito? μ vezes a normal. E a forma do peso? M vezes G. Vamos trabalhar? Só que agora a gente já vai fazer essa substituição. No lugar da normal, a gente já sabe que a normal tem o mesmo valor da força. Aqui não tem μ vezes a normal igual a mg. Vou repetir. μ vezes a normal igual a m vezes g? Tem. Mas no slide anterior, a força é a própria normal. Beleza, a força é a própria normal. Então eu posso arrancar a normal e colocar a força. E com isso a gente vai descobrir o que ele vai pedir. O que é que ele vai pedir, professor? Ele vai pedir aqui o valor da normal e depois o valor da força de atrito. Beleza. Para achar a normal, a gente precisa achar o F. A normal já é o próprio F, rapaz. A normal já é o próprio F e ele já disse para a gente que vale 50 newtons. Beleza. E aí, o que é que a gente pode trabalhar? O que a gente pode trabalhar nesse exercício é o seguinte. Ó, a gente vai escrever aqui o valor da massa. Quanto foi essa massa mesmo? Essa massa que ele forneceu aqui para a gente foi 2 kg. Beleza. A gravidade sabemos que é 10. Esse valor aqui, ó, de μ e esse valor aqui de F. Só que esse F ele já afirmou que é 50. E daí? E daí que a gente tem uma conta aqui, ó. A conta que a gente tem aqui é 20 sobre 50. Esse cálculo exige que o μ seja 0,4. Como assim o μ é 0,4? A questão não está dizendo que o μ vale 0,3? Tá dizendo.
Mas esse Mi que está sendo fornecido aqui, ó, é o Mi, o que é o Mi cinético. Ele não falou. E o Mi estático aqui é quanto? 0,5. Tá. Para não confundir você, vamos ler o enunciado do início ao fim. Nessa figura está representado um bloco de 2 kg, sendo pressionado contra a parede por uma força F. O coeficiente de atrito estático é 0,5 e o cinético é 0,3. Se a gente aplicar uma força de 50 newtons, então a reação normal e o atrito que atua no bloco será, respectivamente, veja, a gente já sabe que para ficar parado, o peso é o próprio atrito. Então, a nossa questão, o peso é 20, o atrito tem que ser 20. O atrito tem que ser 20. Já está respondido uma resposta aqui, ó. Atrito é 20. E a normal, professor? A normal é igual ao valor de F. Sim, é 50. Foi, já acabou? Já acabou. Mas, rapaz, o que é que você fez com esse Mi aqui, ó? A gente está encontrando o coeficiente de atrito mínimo para que ele ficasse em repouso. Ele ficaria em repouso se o coeficiente estático fosse 0,4. Sim, mas o coeficiente é 0,5. Beleza. O que não pode é o coeficiente que a gente encontrar aqui, ó, ser maior do que o coeficiente de atrito estático. Porque aí a gente estaria necessitando de mais atrito do que tem. Se é possível ter mais atrito aqui do que já tem, massa. Beleza, pessoal, então. Fizemos aí 4 questões envolvendo essa parte de atrito. E a gente vai depois fazer mais questões de atrito para que você possa aprender bem direitinho e dar sequência aí nessa sua preparação para bombeiros. Insistência é o segredo, hein? Insista que você consegue aprender e, consequentemente, ser aprovado. São aí 300 vagas, uma vaga vai ser sua, beleza? Valeu!